depois culpar o Venâncio ou apresentar o Venâncio como o causador de tudo isso. Venâncio não é o problema disto. O grande problema de Moçambique neste momento é a exclusão social, a exclusão econômica, a falta da resposta das questões básicas da juventude e da população moçambicana. E qualquer líder que puder aparecer a chamar a atenção a estas questões vai ter o suporte dos cidadãos. É claro, o Venâncio é um amigo pessoal, é uma pessoa carismática, inteligente e tudo mais, não lhe tiro mérito em relação a isso, mas ele encaixou-se num contexto que já estava preparado para explodir. E está a explodir. Eu penso que qualquer governo, seja o governo que está agora em exercício ou qualquer outro governo que vier no futuro, se não olhar para as questões sociais, não olhar para a juventude, não olhar para as questões econômicas, isto vai explodir. Porque a realidade é esta que nós estamos a ver. Então, nós podemos culpar o Venâncio, dar responsabilidade a ele e até podemos retirar ele do cenário político, mas o problema não vai parar. Não é? Eu vivenciei e testemunhei manifestações em 2008 nesta cidade de Maputo. E depois, em 2010, manifestações populares nesta cidade de Maputo. Aquelas manifestações nem tinham líder. Não houve ninguém que chamou aquelas manifestações. Aconteceram de uma forma espontânea, porque as pessoas estão cansadas de ter um sistema político, um governo, que não responde aos seus problemas. Pois. E, pelo contrário, agrava os seus problemas. Então, nós temos chamado a atenção aos governantes. Olha, no meio do exercício da governação, não pense que o povo é um instrumento só de sugar. O povo é um instrumento, são sujeitos de direitos que devem ser realizados os seus direitos. Pois, e direitos básicos, educação, saúde, habitação, emprego, essas questões são fundamentais. Se tu satisfazes isso ao povo, faz o que tu queres. Num momento como este em que vivemos, olhamos as causas, algumas são as que mencionou, é importante também olhar os efeitos e as consequências, o impacto disto sobre a imagem do país, sobre a economia, sobre as infraestruturas? Bem, isso é muito importante porque neste momento nós estamos a falar do nosso Estado em duas perspectivas. A primeira é que o Estado moçambicano é um dos 10 mais pobres do mundo. Não é muito significante, digamos assim, na conjuntura global de todos estes países que existem. Nós estamos na lista dos 10 últimos e eles olham e tratam das questões com os principais países que são atores decisivos, digamos assim, na conjuntura global. Por um lado. Por outro lado, Moçambique é um dos países que está a sair desta lista de 10 países mais pobres para entrar nos países mais significantes por conta dos seus recursos. Então, se os nossos dirigentes não olham para isso, podem votar no nosso país digamos assim, a um lugar mais reles, digamos assim, da situação econômica global. Por quê? Olha, ninguém quer investir num país sem segurança, ninguém quer investir num país onde os governos não são governos que olham para a questão dos direitos humanos. Há 10, 20, 30 anos atrás, direitos humanos era uma questão do primeiro mundo, mas hoje já não. Direitos humanos é uma questão global, porque a questão de direitos humanos passou a ser uma questão transversal. A sustentabilidade, digamos assim, da humanidade, do globo terrestre, onde nós nos inserimos, depende também de tratar bem as pessoas que estão lá. E os nossos países não estão a olhar nisso. Estão a pensar que, a questão de direitos humanos é para o primeiro mundo. Não. É que o primeiro mundo não vai conseguir interagir conosco. Deixa-me falar-te uma coisa. Uma das grandes, duas multinacionais que têm investimentos em Moçambique foram multados em bilhões de dólares por terem violado os direitos humanos cá. Não posso falar os nomes para evitar criar problemas. Eles violaram direitos humanos cá, os seus olheiros, organizações da sociedade civil, escreveram sobre isso, foram condenando os seus países em bilhões de dólares, inclusive investidores saíram. Então, esta questão de direitos humanos, da valorização da dignidade da pessoa humana, da valorização do meio ambiente, da harmonia, da paz e bem-estar, já não é uma questão
nacional, é uma questão global. E nós temos que olhar para isso como se nós tratamos bem os nossos cidadãos. É uma forma de nós também sabermos estar. Olá, meu povo. Bem-vindo a mais uma edição Resgatando Moçambique. Inscreva-se no canal para receber atualizações. Não te esqueças de curtir e partilhar nos grupos de WhatsApp para que esta informação seja abrangente para todos moçambicanos. O nosso compromisso é transmitir a tempo real notícias de última hora. Neste espaço, discutimos e analisamos as principais questões da política moçambicana, buscando soluções que beneficiem o bem-estar do povo. Com foco nos desafios e nas oportunidades do nosso país, apresentamos debates e opiniões que incentivam a participação ativa na construção de um futuro melhor. Não se esqueça de deixar seu like e fazer parte dessa discussão. Neste momento em que estamos nesta crise, há vários aspectos que se discutem. As causas da crise, os efeitos ou as consequências da crise que estamos a viver e também se discutem as soluções. Para si, neste momento, o que é prioritário a discutir? Os impactos disto, os efeitos disto, a economia, a imagem do país, para depois da crise discutirmos as causas e pensarmos nas soluções. Como é que nos estruturamos para sair disto? Bom, muito obrigado pela esta questão. Eu penso que esta questão não pode ser tratada, não pode ser tratada de forma concatenada, ou seja, agora vamos olhar as causas, depois vamos olhar o que é que está a acontecer, ou seja, os efeitos de tudo isto, e depois vamos sentar num outro momento, como estão algumas pessoas a sugerir, para depois encontrarmos soluções para o país. Acredito que Moçambique é um país já com alguma maturidade política, temos quadros e temos pessoas muito pensantes no país. É possível olhar tudo isto em simultâneo e de forma séria e eclética. Por que eu digo isso? Porque se por um lado tenho chamado muita atenção para a questão das causas, é que sinto que há uma vertente para se olhar muito para a questão das consequências, ou seja, estamos só a olhar que a economia está a perder milhões, temos infraestruturas destruídas, temos esta situação, temos que repensar o país. Quando começam a pensar em soluções, eu penso que tudo isto pode ser analisado de forma concreta. Há prioridades que devem ser definidas? Pelo menos uma das primeiras prioridades que deve ser definida nós assistimos que algumas manifestações têm um caderno reivindicativo, ou seja, de coisas que podem ser discutidas de âmbito nacional entre todos nós. O que eu pergunto é, este caderno reivindicativo é execuível? Pode ser discutido de facto? Vamos discutir e vamos arranjar soluções para ele? Sim ou não? E isto tem que ser discutido agora, ou seja, é preciso deixarmos claro se realmente aquilo faz parte da pauta nacional ou não. Porque se não faz parte da pauta nacional... Antes da promulgação dos resultados? Muito antes da promulgação dos resultados, porque a ideia é deixar claro se vamos discutir esses assuntos ou não. Por exemplo, um dos assuntos que não quero calar, e nós temos estado a acompanhar, por exemplo, nesses dias vimos comentários de membros que fazem parte da Comissão Nacional de Eleições, é como é que está efetivamente esta estrutura de STAE-CNE, e já temos estado a falar muito, e se esta estrutura, assim como está, é católica para o país. Quer dizer, é muito triste que se a gente for a voltar agora, recuar o tempo, 2019 tivemos perante a mesma situação, paralisações, o país a perder, porque no final do dia quem perde não são só as forças políticas, não é o governo do dia, é todo o país, é a imagem do país que passa para todo mundo que 30 milhões de habitantes ou 33 milhões de habitantes são incultos, são selvagens, porque esse tipo de expressões são expressões que depois passam para os outros. Ou seja, como é que vocês,